mais de 6 milhões de toneladas. Esse é o peso aproximado de só uma das pirâmides do Egito. E ela é tão antiga que quando foi construída ainda existiam mamutes na Terra. Hoje vamos falar sobre pirâmides e desvendar todos os mistérios sobre a sua construção e o seu significado. Então, arqueólogos, vistam seus chapéus e vamos juntos por mais essa expedição através das ruínas mais simétricas do nosso planeta. Sejam bem-vindos ao Inteligência Inútil. Existia no Antigo Egito uma crença muito forte em vida após a morte, e eles tinham os faraós como quase uma figura divina, então eles acreditavam que o espírito permaneceria no corpo mesmo após a morte. Por isso era dedicado tanto tempo e esforço no processo de mumificação para preservar o corpo, e também montando o lugar onde o corpo dele ficaria, enterrando junto seus pertences e às vezes até súditos para servir ele após a morte. Então desde 3100 a.C., faraós e algumas outras figuras importantes na sociedade eram enterradas em mastabas. Mastaba significa casa eterna e é uma construção em formato de trapézio. Dentro dela existia uma espécie de capela funerária, onde ficavam os bens da pessoa e onde existia um tipo de velório. E aí numa câmara subterrânea ficava realmente o sarcófago. No século 17 a.C., na necrópole de Saqqarah, o arquiteto Imhotep teve a ideia de empilhar 6 mastabas, uma em cima da outra, e elas cada vez menores. Assim foi erguida a pirâmide de Djoser, primeira do mundo. Mas quando ouvimos falar de pirâmides, normalmente estão falando da pirâmide de Quéops. Ela foi construída há mais de 4.500 anos e ela tem 146 metros de altura. É a maior que existe. E por muito tempo, na verdade por quase 4.000 anos, foi a maior construção que existia no planeta. Ela só deixou de ser a maior do mundo quando em 1311 expandiram a Catedral de Lincoln e construíram uma torre que deixou ela com 160 metros de altura. Ela é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aliás, se você acha que vale um vídeo sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, comenta aqui embaixo. E além da altura impressionante, cada base tinha largura de 230 metros. Foram usados mais de 2 milhões de blocos de calcário, entre 2 e 9 toneladas. E ainda tinham algumas pedras de granito com mais de 60 toneladas. A estrutura ainda foi toda revestida com pedras brancas por fora para ficar brilhante, totalizando então aproximadamente 6 milhões de toneladas. Para cortar os blocos, cunhas de madeira eram marteladas contra a pedra onde ela precisava ser cortada. Então eles encharcavam ela, e conforme ela ia absorvendo a água, ela ia inchando, e isso causava rachadura na pedra. Depois eles transportavam o máximo que eles conseguiam pelo Nilo, que na grande cheia acabava chegando bem perto das pirâmides, e a parte por terra eles transportavam em cima de trenós de madeiras bem grandes, e iam pessoas na frente molhando a areia para ficar mais rápido de deslizar. Isso está ilustrado em vários hieróglifos que a gente vê por lá. Já sobre a forma que foram construídas, existem várias especulações, existem várias teorias de conspiração por aí até, mas a mais aceita hoje foi proposta em 2006 pelo arquiteto Jean-Pierre Houdin. Então, segundo essa teoria dele, os blocos eram arrastados por rampa, mas nos primeiros andares, onde os blocos eram maiores, não eram arrastados pelos humanos. Eles provavelmente faziam uma espécie de gangorra e iam colocando contrapeso do lado. E aí esse contrapeso vinha arrastando a pedra para cima. Já nos andares mais altos, sim, eles eram todos transportados por rampas com pessoas puxando, mas não numa rampa externa como a gente pensa, mas interna mesmo. Então eles aproveitavam a própria construção da pirâmide e faziam um caminho espiral até o topo, por onde eles iam arrastando os blocos. Mas algumas curiosidades sobre ela. Como eu disse, normalmente o sarcófago ficava no subsolo, mas o faraó Quéops nessa resolveu ficar com o seu sarcófago bem no centro da pirâmide. Uma outra curiosidade bem legal é que as 4 bases são alinhadas com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, mas não da bússola, tá? A bússola aponta para o norte magnético e a pirâmide aponta para o norte real. Se você acha que vale um vídeo explicando a diferença dos dois, também comenta aqui embaixo. A pirâmide de Quéops é realmente uma obra maravilhosa, incrível e única. O que as pessoas não sabem é que, por exemplo, a segunda maior pirâmide, que é a de Khafre, apesar de ser bem grande, ela já foi feita com bem menos capricho, e a maioria das outras pirâmides é muito menor que elas. E mais algumas curiosidades, no Egito foram construídas mais de 100 pirâmides.
mas todas elas ficavam do lado ocidental do Nilo. Isso porque era lá o pôr do sol e eles atribuíam ele ao reino dos mortos. E mostrando mais uma vez que nem todas as pirâmides eram essa obra incrível, existiu uma pirâmide que é chamada de pirâmide curvada. Ela começou com um ângulo bem mais reto, mas aí no meio da construção eles perceberam que ia dar ruim e arrumaram e voltaram para o ângulo de 47 graus, que era o mais comum. Um outro ponto bem controverso é que normalmente a construção das pirâmides é bastante associada à escravidão e a maus tratos. Mas escavações ao redor das pirâmides acharam vários ossos de peixe, de gado e restos de cereais, o que mostrava que na verdade os trabalhadores ali eram bem alimentados. Então talvez eles realmente não eram escravos, foram todos contratados para trabalhar ali. E além da escravidão, vários mitos são formados sobre diversos tipos de armadilhas e sobre alinhamentos astronômicos, mas a maioria deles são fake. Bem mais atrelados a essas questões cósmicas eram as pirâmides que são no México hoje, como a Pirâmide do Sol, porque eles não eram catacumbas, eram verdadeiros altares às suas divindades. Então, esses sim eram construídos em lugares tidos como sagrados, como por exemplo o topo de vulcões, entradas de cavernas e lugares bem estratégicos no sentido astronômico. E todos esses mitos estão muito difundidos por aí, então é bem difícil mesmo a gente separar o que é informação confiável. Mas sabiam que além de pesquisar toda a informação, eu confiro tudo que eu vou passar em pelo menos 3 fontes confiáveis? E apesar do nome do canal, eu acredito muito no poder do conhecimento. E a minha missão realmente é passar isso para vocês. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Preciso muito que vocês deixem like, comentem aqui sugestões para eu melhorar, comentem sugestões de próximos vídeos. Também, galera, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu posso contar com vocês? É assim que encerramos essa expedição. Vocês estiveram no Inteligência Inútil.